12 de fevereiro de 2026, quinta-feira da quinta semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Graças a Deus, juntos podemos ouvir a palavra de Deus, colocá-la na vida, no coração, né? Muito bem, minha gente, iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 4 ao 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte em que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes, e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi, e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Então nós estamos acompanhando o primeiro livro dos Reis. Já falei para vocês sobre uma introdução geral do livro já várias vezes, né? Ao longo desses últimos dias. Então vou comentar um pouquinho da perícope de hoje. 1 Reis 11, do 4 ao 13. Esta perícope mostra o ponto de ruptura, a velhice de Salomão. Então a velhice ela é marcada por uma inclinação do coração, né? Então o texto não começa dizendo que Salomão abandonou o Senhor. É interessante. Salomão não abandonou o Senhor de uma vez, mas o seu coração já não era inteiro do Senhor. É diferente, né? Então o pecado aparece em dinâmica progressiva aqui. Muito interessante. Afetos desordenados, o coração se prende, né? A tolerância religiosa, um sincretismo prático, né? Religioso, a idolatria efetiva, cultos, altares, né? E então o juízo, Deus ele anuncia a divisão do reino, como castigo, né? Então é um texto forte, gente, porque revela um princípio espiritual. A infidelidade raramente nasce grande. Ela vai crescendo quando não é combatida. E vai crescendo, ou seja, vai se tornar grande, mas ela parte da sua pequenez, né? Então um texto muito interessante, o texto de hoje. Tá? O problema central aqui, né, é o coração dividido de Salomão. Tá?
E aqui não é apenas um erro intelectual, tá, gente? Mas é uma inclinação afetiva e prática para os outros deuses. O texto ele contrasta Salomão com Davi, é muito interessante. Não para idealizar Davi. Davi é o rei ideal, o rei perfeito, não é isso, né? Mas para afirmar que Davi, apesar das quedas, é lembrado como aquele que retornou e quis um coração inteiro. Davi, ele teve erros, lembra? Nós estamos acompanhando, vocês acompanharam o segundo livro de Samuel que fala de Davi, né? O pecado de Davi, que matou Urias, lembra? Para poder ficar com a mulher dele. Qual o diferencial? Davi, ele se voltou ao Senhor e não deixou o Senhor. Ele acabou dando essa escorregada nesse pecado de adultério, mas ele retornou ao Senhor, né? Então, ele quis um coração inteiro, diferente de Salomão, né? E o texto vai dizer aqui, nós ouvimos, ele seguiu Astarte, né? Que era uma deusa pagã, né? Ele seguiu um outro deus que está o nome aqui, Melkon, né? Enfim, né? Desagradou o coração de Deus. Desagradou o coração de Deus. E aí, isso indica uma adesão real a cultos estrangeiros, né? Não foi uma curiosidade cultural, né? Então, na Bíblia, a idolatria não é só ter uma imagem, mas é trocar a fonte última de confiança, a fonte última de sentido, de segurança. Ainda hoje nós vemos nossos irmãos protestantes que pegam esses textos e diz que Deus não gosta de imagem, né? Uma tolice, né, gente? Hoje nós sabemos, nós católicos, nós temos convicção, né, do que nós cremos, né? Antigamente não se tinha tanto, hoje as pessoas sabem. Eu tenho uma imagem de Maria em casa. É uma foto, uma representação. Claro que uma foto é uma escultura. A gente dissacra porque é a escultura de alguém, né, que foi importante, de alguém que hoje está no reino dos céus, né? Mas nós não ficamos adorando imagem, gesso, argila, né, barro, né? Então, enfim, mas não vamos entrar nesse tema. É muito interessante que é uma pergunta direta que nós podemos fazer para nós diante desse texto. O meu coração está inteiro no Senhor ou apenas em parte? Gente, aqui, presta bem atenção. As pessoas confundem um pouco. Aqui não é nem questão de inclinações ou de pecados. Porque se alguém disser que não tem pecados, eu sou todo inteiro do Senhor porque não tem mais pecados. Daí é impossível. Até a nossa morte nós teremos pecados, né, gente? Nós teremos as nossas inclinações. A questão é, você até tem suas inclinações, mas você nunca se separou de Deus. Isso é ter o coração inteiro em Deus. Será que o nosso coração está inteiro no Senhor ou apenas em parte? O dinheiro, os afetos, as ambições da vida, será que não tem roubado parte nossa e tirado de Deus? Muitos dos nossos outros deuses não têm nome antigo, mas exigem o mesmo. Tempo, obediência, sacrifício, confiança. Quais são esses deuses possíveis hoje em dia? O status, o dinheiro, a aprovação, o prazer, o controle, o ressentimento, a falta de perdão. Pode ser o meu Deus, né? Então, a velhice de Salomão, gente, alerta. Maturidade e cargos não imunizam contra tentações. Olha, Salomão estava velho, né? Estava idoso. E ainda assim estava longe do Senhor. A gente encontra às vezes, gente, isso ainda escandaliza a gente. Acho que escandaliza todo mundo. Algumas pessoas têm longos anos de igreja. E são pessoas lá, né, ambiciosas, briguentas, não sabem amar, não sabem perdoar, tem problema com todo mundo, briga com um, briga com o outro e coisa. E você pega pessoas novas, jovens, dóceis,
que amam, que são pessoas disponíveis, são pessoas solícitas, são pessoas, enfim, empáticas, né? Ou seja, ter longos anos não é garantia de ter a mesma quantidade de anos, ter a mesma quantidade de sabedoria e de santidade, não. Não tem nada a ver isso, não é? Salomão, olha, está na velhice, né? Ou seja, está num cargo real. Devia ser exemplo, mas não tem sido exemplo, não é? Então, a questão do coração, né? Depois a narrativa ela passa da questão do interior, ou seja, do coração, para o exterior, que são as obras. Se o coração dele está dividido interiormente, por isso que acontece, né, aconteceu o que aconteceu, né? Ele constrói um lugar alto para Camus, que é um ídolo abominável de Moabe, né? Para Moloque e outros deuses. Então, a divisão, o afastamento de Deus começa de dentro, gente, né? Começa de dentro. Quem foi à missa ontem, né? Escutou o evangelho de ontem, Jesus falando assim: vocês estão implicando tanto com comidas puras e impuras. Não existe comida impura. Todos os alimentos são puros. O que é impuro é o que mora dentro do coração. As ambições, as paixões, os roubos, os assassínios, a falta de juízo. Jesus falou no evangelho de ontem. Quem foi à missa escutou. E é bem verdade, né, gente? Né? O fato de Salomão adorar deuses pagãos, isso é uma consequência. Porque o seu coração anteriormente já estava longe de Deus. Estava longe de Deus, né? Então, e ele começou a prestar culto a deuses pagãos em frente a Jerusalém. É teologicamente provocador. A idolatria ganha visibilidade, se coloca como alternativa pública ao templo. Quem quiser vai lá no templo de Jerusalém. Mas quem quiser pode ir lá do outro lado também. Nós vemos isso no indiferentismo religioso que nós estamos vivendo, viu, gente? O respeito, o acolhimento das outras religiões, isso é missão cristã. O diálogo interreligioso, o ecumenismo, sim, é um chamado. A igreja vive isso desde o Concílio Vaticano II, sobretudo, né? Claro, tem antes, tem tantas experiências eclesiais antes que supõem, que promovem o ecumenismo, o diálogo interreligioso, mas a igreja chancela isso no concílio. Mas isso não é uma ratificação de que qualquer religião é a mesma coisa que nós. Não. Nós temos a plenitude da verdade, diz o concílio. E é desejo de Deus que todos venham à verdade. Que todos venham à verdade. Tá? Então, bem o que está vivendo Salomão. Ele constrói cultos, né, a ídolos falsos na frente de Jerusalém, relativizando o culto ao verdadeiro Deus. Isso desagrada a Deus, gente. A gente precisa entender isso. Hoje, às vezes, a gente vê um discursinho aí tem pessoas que estão pregando diálogo interreligioso que não é do jeito que a igreja prega. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Tá? Não é relativizar a fé. Promover o diálogo interreligioso. Não é relativizar a fé católica cristã. Nós temos a plenitude da verdade. Nós não negociamos isso. Porque senão é relativizar a igreja. Então não precisa de igreja. Então não precisa de sacramento. Não precisa de nada. Não é? Então, aqui, gente, o texto de hoje vem nos mostrar que o perigo não é só ter tentações. O problema é dar estrutura para elas.
né? Criar rotinas, ambientes, justificativas que alimentam o desvio, né? Que lugares altos eu construí? Será que eu não tenho construído de frente à colina da Jerusalém, que é a fé cristã? Também, né? Altares que concorrem com a fé? Para a gente refletir um pouco, né? Os meus hábitos, os meus relacionamentos, né? Minha relação com os bens, os meus projetos, será que não são montes de frente ao monte da vontade de Deus? Né? E depois vai dizer o texto que Deus se irritou com Salomão. A ira de Deus, no sentido bíblico, não é um descontrole emocional, tá, gente? Isso seria uma heresia, né? Dizer que Deus está descontrolado, ficou bravo com Salomão. Não é isso. É a afirmação de que o mal é realmente grave e que Deus não é indiferente à destruição do coração humano e da aliança. Né? Tem gente pregando o diálogo interreligioso ou ecumenismo, dizendo assim, para Deus não importa, não se importa com isso ou com aquilo. Ora, nós vemos no texto de hoje que Deus se importa sim. Deus se importa sim. Tá? Então, Deus tinha aparecido a Salomão 2 vezes, né? Ou seja, ele pecou com luz, com graça recebida, com direção clara. Deus já tinha mostrado para ele, não é assim, Salomão. Né? A proibição não seguir outros deuses não é um capricho. É a proteção da relação de Salomão com Deus. A aliança ela é exclusiva porque Deus ele oferece o próprio coração ao povo. E Deus se oferece por inteiro e ele quer o homem também por inteiro. É um pacto, né, gente? É uma aliança. É assim, Deus diz, eu vou me dar por inteiro a vocês, mas vocês também precisam se dar por inteiro a mim. Entendeu? Ora, quando eu recebo a graça, né? Formação, a experiência de Deus, isso não me dá crédito para pecar. Aumenta o meu chamado à fidelidade. Né? Às vezes a queda ela vem depois de grandes graças, porque nasce de uma ilusão, né? Todos nós caímos. Qual a ilusão? Por que nós pecamos? Eu já sei. Né? Comigo não acontece. Né? Então, obedecer àquilo que já foi claramente mostrado, a vontade de Deus. Né? E depois, nós vemos que as escolhas de Salomão vai gerar consequências, e não para ele, na vida dele aqui, mas para a descendência dele. Né? Então, a infidelidade, o pecado, rompe a unidade que o povo tinha com Deus. Tá? Misericórdia na justiça. Deus, ele adia a justiça, porque ele age com misericórdia. Né? Deus preserva um resto. Né? Como nós vemos no relato, Deus ainda deu para a descendência de Salomão uma tribo. Nós sabemos que depois vai acontecer a divisão, e de fato, Judá, que é a tribo ou onde Jerusalém estava, Judá vai ter também Benjamim do seu lado. Então vai ficar 10 tribos para o norte e só uma junto com Judá. Foi o castigo que Deus deu, né? Então, as nossas escolhas, elas têm consequências, gente. Né? Pecados privados podem afetar gerações, laços, missão inteiras, laços e gerações inteiras. Né? Ao mesmo tempo, Deus ele não é só o Deus do corte, né? Da paga, do castigo. É também um Deus que preserva um caminho de retorno. Né? Mesmo no juízo, ele mantém uma porta aberta. Muito interessante isso. Então, se existe algo dividido em mim, em você, hoje,
a esperança é concreta. Deus, ele pode salvar o essencial e reconstruir se eu voltar para ele. Mas o texto de hoje nos pede uma certa urgência. Não brincar com aquilo que destrói. Nós vemos ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia, que nós vemos muitos pecados por parte das pessoas, mas eu percebo, assim, sobretudo no Antigo Testamento, que mais irrita Deus é ser trocado por outra coisa, que é o que nós chamamos de idolatria, de idolatria. Muito interessante isso. Então, gente, concluindo esse texto lindo de hoje, o coração dividido é o começo da idolatria. Antes da gente mudar, perverter o altar externo, algo já mudou internamente. Então, cuidado. Por isso que eu sempre falo, Gente, a gente precisa tomar cuidado com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Por quê? Porque pensamentos e sentimentos, as intuições mais profundas em nosso coração, é que vão desabrochar no que nós vivemos, na realidade. Então, cuidado, as suas aspirações mais interiores, cuidado com o seu pensar, cuidado com o seu sentir. Por quê? Porque vai convergir no externo. Antes de Salomão se prostrar diante de uma estátua de um Deus falso, interiormente ele já estava corrompido. Já estava se corrompendo, Então, Deus é justo, mas Deus é misericordioso ao mesmo tempo, Então, ao mesmo tempo que há as consequências da infidelidade, há também, a tolerância, a paciência de Deus. É muito bonito isso, Então, a conversão, essa palavra que nós tanto falamos, significa voltar ao primeiro amor com decisões concretas. Não basta sentir, é preciso derrubar lugares altos, hábitos, acordos internos, justificativas, e recentrar a vida no Senhor. Mais uma vez, gente, isso não quer dizer que nós não teremos pecados ou inclinações, mas quer dizer que nosso coração não vai estar ali. Não vai estar ali. Vai estar sempre no Senhor. Então, que essa palavra de hoje possa colaborar conosco, no sentido de nós refletirmos, se o nosso coração está no Senhor de verdade, ou se nós estamos longe de Deus. Se o seu coração estiver longe de Deus, Deus que se manifesta por meio dos sacramentos da igreja, por meio da vida de oração, por meio da vida de fé. Se você estiver com o coração longe de Deus, volte hoje. Você vai ver o quanto que Deus transforma a sua vida, a sua história. Eu não tenho dúvida disso. Muito bem, queridos. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, não esqueçam de curtir esse material e de compartilhá-los, tá bom? De compartilhá-lo. Agradeço a sua companhia, a sua presença. Amanhã nos encontraremos em mais um programa Reflexão Diária. Força e coragem, Deus abençoe. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.